E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, nós iremos agora dar continuidade aos nossos assuntos. Aí vocês pararam na questão 10. Nós iremos agora tratar dos contextos do para eu e para mim, né? Primeiro de tudo, a gente tem que salientar que a gramática normativa preconiza da seguinte alternativa. Para você utilizar o mim e o ti, você utiliza quando tiver preposição. Professor, o que é uma preposição? Preposição é aquela classe de gramática gramatical invariável, como der, a, quando não é artigo, quando não é pronome, né? Você tem o com, você tem o sobre, certo? Você tem o para. Então isso tudo é classe gramatical de preposição, porque ela é invariável. A preposição, ela serve como papel elementar, como papel norteador, como papel obrigatório na construção de um texto, onde ele tenha coesão e coerência. Por exemplo, quem gosta, gosta de alguém. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, esse de aí, pessoal, é uma preposição obrigatória do verbo, certo? Se eu suprir esse DE, não irá mais ter traço coerente no meu texto. Eu gosto sorvete, eu gosto açaí. Tá vendo? Tá parecendo aquela fala de índio, né? Gosta disso, gosta aquilo. Gosta disso, cacique gosta aquilo. Entendeu? Tá parecendo fala de índio, né? Claro, com todo respeito, né? Então, o que é que procede? Certo? O que é que procede? A preposição é um contexto primordial para aderir e caracterizar e transformar seu texto coerente, tá certo? Só que a gramática preconiza, dizendo que onde haver contexto preposicionado, posteriormente a ele, caso você utilize um pronome, esse pronome é um pronome oblíquo átono, que nesse caso é o mim e o ti, certo? Quando você for fazer nuance a pessoa você e a pessoa e a outra pessoa. Por exemplo, para mim, vírgula, eu irei à festa, certo? Então, há um contexto preposicionando antes, que é o para, que é a preposição para. Então, desta forma, o pronome que está fazendo referência a você, você deve utilizar, sem sombra de dúvida, o me. Tá certo, pessoal? Bom, aí se eu digo assim, ó, para ti é preciso ir amanhã. Aí eu posso dizer assim, professor, eu posso utilizar o para tu? Não, porque a gramática normativa, pessoal, preconiza que você deve utilizar, depois da preposição, o mim ou o ti. Isso para a primeira e segunda pessoa, né? Professor, para a terceira pessoa, são contextos diferentes. Mas pode. Existem algumas regrinhas que deixam você usar, principalmente quando não tiver sujeito explícito. Tá certo? Bom, tá tranquilo até aí, né? Só que, pessoal, muita gente se confunde quando é a utilização do para eu, para mim. E muita gente pega essa carga de... Só uma moto aqui, o cara correndo adoidado. E muita gente pega essa carga de característica da utilização do para mim para poder fazer aderência ao contexto gramatical embutido, que a gramática preconiza que quando você deve utilizar o para mim, quando anteriormente tiver uma preposição. Aí você vai dizer, professor, mas então, todavia, contudo, entretanto, eu devo sempre utilizar o para mim. O que esse para eu está fazendo aqui? Já que para é uma preposição. Bom, tá certo, você está certo. Só que a gramática, ela preconiza também que não é sujeito nunca o mim e o ti. O mim e o ti, eles não podem ser sujeitos de jeito nenhum dentro do contexto frasal. Entendeu? Então, quando você tiver fazendo referência que esse mim é um sujeito, na verdade você não vai utilizar o mim. Você vai utilizar o pronome do caso reto, que é
o eu. Perfeitamente assim. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Pronto. E aí vamos aos exemplos, né? Peguem aí no caderninho de vocês, ou na folhita, tá certo? Uma folhita, um lápis, uma borracha. Eu vou pedir que vocês parem o vídeo para que vocês peguem esse tipo de material. Mas de antemão eu vou continuar aqui a nossa explicação, tá bom? Copie a seguinte frase. Faltam 20 dias para eu concluir os trabalhos. Repetir. Faltam 20 dias para eu concluir os trabalhos. Repetindo. Faltam 20 dias para eu concluir os trabalhos. Pronto. Ok? Na próxima linha, pule e coloque agora na outra linha. Ele trouxe os brigadeiros para mim. Ele trouxe os brigadeiros para mim. Pronto. Repetindo pela última vez a última frase. Ele trouxe os brigadeiros para mim. Pronto. Tá tranquilo até aí, né? Duas frases tudo ok, tudo beleza, tudo ótimo. Pronto. Aí você vai perguntar, professor, por que nenhuma frase eu tenho para eu e na outra eu tenho para mim? Vou lhe responder de forma simples, objetiva e clara. Porque esse para eu aí, esse eu é sujeito do verbo concluir. Certo? Uma coisa que eu vou dar característica a vocês. Para utilizar o para eu, ele não pode ser suprido da frase. Por exemplo, vamos para a primeira frase. Faltam 20 dias concluir os trabalhos. Aí você vai fazer a pergunta, falta para quem concluir os trabalhos? Aí você vai dizer, para eu. Pronto. Então esse eu é sujeito do verbo procedente. Então você deve utilizar o eu e não o mim. Por causa disso, que este eu é sujeito. Ficou claro, pessoal? Ficou tranquilo? Ficou favorável? Ficou sussa? De boa, né? Tá tranquilão aí. Pronto, perfeito. E na outra frase, professor? Dá para você brincar com ela? Como assim, professor? Retire ele da frase, de onde eu disse, e coloque ele no começo. Para mim, ele trouxe os brigadeiros. Professor, posso? Tire ele da frase agora, leia ele sem a frase. Ele trouxe os brigadeiros. Pronto. Tá vendo, pessoal, que tem conjuntura interpretativa cabível quando você tira? Então, o que acontece? Para utilizar o para eu, você não pode suprir da frase, nem colocar ele na frente, nem colocar ele atrás. E ele é papel elementar do verbo procedente, onde ele pratica a ação. Já o para mim, ele não é papel elementar do verbo procedente. E você pode brincar com ele, você pode colocar ela no começo da frase, você pode colocar ele no final da frase. Aonde você quiser. Entendeu, pessoal? Eu vou parar esse videozinho por aqui, que é pra gente continuar na próxima aula respondendo uma atividadezinha. Por quê? Porque esse vídeo eu vou repostar depois em outras aulas, fazendo uma nuance de revisão. Ok, pessoal? Tchau. Cheiro no coração e muitas saudades.